Bem-vindos a mais um episódio do Criando Conexões. Eu sou Selma Cosso e estou aqui com ele, que atua no mercado financeiro há mais de 38 anos, exercendo as funções principalmente de engenharia de processos, planejamento estratégicos e gestão de pessoas. Ele que é um ser humano incrível e vai nos contar sobre como teve sua vida transformada depois de um momento muito desafiador. Bem, seja bem-vindo a Luiz Moura. Para começar, compartilhe. Quem é você? Obrigado, Selma. Um prazer imenso estar aqui com você. Agradeço o convite a você e a sua equipe. Obrigado mais uma vez. E o Luiz Fernando, como você comentou, eu trabalho há 38 anos no mercado financeiro. Não é fácil, né, essa carreira. Trabalhar no mercado financeiro é extremamente desafiador. Mas eu acho que é sempre importante eu dizer para vocês que eu, quando comecei identifiquei que eu estava com câncer, para mim foi um grande desafio para poder me transformar e poder encontrar um novo ressignificado para minha carreira. Então, para mim foi muito importante saber lidar com muita sabedoria o momento de receber a notícia. Até por conta disso, durante a minha carreira, eu participei de muitos benchmarks fora do país, inclusive, e uma coisa eu sempre notei durante esses benchmarks. Empresas e processos, tecnologia muito similares, eles, quando a gente trazia para o Brasil e tentava implantar aqui, nem sempre funcionava. E isso é mais ou menos quando a gente fala de um tratamento oncológico, porque cada pessoa é uma pessoa, cada médico é um médico, cada momento é um momento, cada tratamento é um tratamento. Então, para falar sobre câncer, a gente tem que ter todo o cuidado possível. Então, um pouco de Luiz Fernando é justamente uma pessoa que há 3 anos descobriu que estava com linfoma de Hodgkins na região da cabeça, do tórax e do abdômen, e também no pulmão e no baço. Até eu tenho uma história interessante que quando a minha oncologista deu a notícia para a gente de que eu estava com câncer, eu falei assim para ela, mas doutora, qual é o grau desse câncer? Ela falou assim, olha, você tem de grau 4. E eu falei assim, poxa vida, na hora até me deu um alívio. Eu falei assim, deve ser de 1 a 10, né? Ela falou assim, não, é de 1 a 4. Então, já foi desafiador desde o primeiro momento eu entender o que de fato representava eu estar com um câncer de grau 4. E quando a gente está falando de linfoma, o linfoma, 50% das pessoas que têm linfoma alcançam a cura. Então é um número bastante expressivo você ter 50% de chance de se curar. E eu agarrei nisso e foi aí que tudo começou e eu fico muito feliz de poder ter tido essa experiência. Em alguns momentos, Selma, inclusive, eu falo que o câncer foi um presente. Com todo o respeito que essa doença merece, para mim foi uma oportunidade de me transformar e de olhar para a vida de forma diferente. Legal. E aí, isso me retrata sempre, né, o meu estilo de vida, a forma que eu também acabei tendo a lesão. Em que momento Deus estava lá? Você ficou bravo com ele ou nem chegou a ficar? Olha, muito interessante sua pergunta. Muitas pessoas, e eu estou convivendo muito com pessoas que estão com câncer, estão tratando inclusive de câncer, a primeira pergunta dos grupos e onde a gente conversa a respeito, as pessoas falam, por que eu? E eu de fato digo para você que eu fiz outra pergunta, por que não eu? A minha família é uma família que tem uma genética muito forte com relação ao câncer. Meu pai faleceu com 48 anos com câncer, minha mãe com 42 com câncer. Então isso já foi assustador no começo. Mas eu entendi desde o início de que aquilo era uma oportunidade. Então já encarei que aquilo poderia me transformar e aquilo tinha um significado. Tudo tem um significado. E eu quis aproveitar aquele momento como uma grande oportunidade também. Aí agora eu fiquei curiosa, gente. Não tem nada a ver com as perguntas, inclusive, né, que a gente tinha aqui bolado, que eu tinha aqui pensado, mas pensando em toda a sua trajetória.
Como você utilizou dos seus conhecimentos profissionais para encarar o câncer ou você teve que resgatar o Luiz Moura na sua essência, neste momento? Você sabe que, como eu trabalhei a vida inteira com engenharia de processos, eu sempre procurei sempre ter as coisas muito organizadas, né? Então, o tratamento por si só, eu tendo o controle, o acompanhamento, junto aos médicos, junto aos enfermeiros, à família, toda essa parte de gestão ajudou muito durante o tratamento, não tenho dúvida. Mas o equilíbrio do corpo, da mente, da alma durante todo esse processo foi o que eu busquei. Eu busquei justamente encontrar esse equilíbrio. E quando a gente fala de corpo, mente e alma, não é simplesmente você falar do corpo per si, a mente, trabalhar ela para ela ficar em funcionamento e a alma você se conectar com Deus. Não é só isso. Por exemplo, quando a gente fala de corpo, você nunca mais é o mesmo. Então, depois que você faz quimioterapia, o seu corpo não é mais o mesmo. Cai o cabelo, fiquei careca, sem barba, tive reflexos da quimioterapia que eu tive que me adaptar, meu corpo teve que se adaptar. Então, a alimentação foi fundamental. Eu mantive assim, exercícios periódicos para não ficar parado, para fazer o corpo estar trabalhando. Os medicamentos, é importantíssimo você tomar os medicamentos corretos, na hora certa. Mente, eu não parei de trabalhar, continuei trabalhando, me exercitando a mente. Então, lendo bastante, estudando o que eu tinha para realmente entender e poder desenvolver e ajudar o médico. O grande papel era, eu preciso ajudar o médico com o papel dele e eu com o meu como paciente. Sim, porque o médico, né, o profissional da saúde é em torno de 5%, né? O restante é o ser humano, né? Exato. Não é nem o paciente, eu acho que é o outro ser humano. Eu sempre falo, dentro da minha área, que é sempre um ser humano cuidando de outro. Então, existe uma troca. Exato. Por mais que ele saiba cientificamente, você está sentindo, então você está trazendo essa troca, né? E é isso que eu acredito, na troca humana. Exato. Né? E isso que você está comentando é tão importante porque eu fiz muitas amizades durante esse processo, né? Eu conheci muitos pacientes em box que estavam do lado do meu enquanto eu estava fazendo a quimioterapia. Então aquilo foi muito mágico, que são pessoas especiais que precisavam de apoio. Então é nesse momento que a gente fala assim, opa, peraí, realmente é nisso que eu preciso me apegar e não é por acaso que isso está acontecendo. Então, se a gente tem essa missão e esse papel de ajudar e colaborar com a vida de outras pessoas, não era uma oportunidade que eu poderia deixar escapar. É um processo, né, de transformar, de autocura e ajudar a transformar as pessoas, né? Exato. Num ser só. Isso o que a gente estava conversando. Não adianta ser corpo, mente, espírito. Não, você é tudo num só. Né? Tudo batido no liquidificador e que sai a gente, por isso que nós somos únicos, né? Exato. Muito bom. Bom, vamos voltando ali. Luiz, na sua trajetória de mais de 38 anos no mercado financeiro, pode nos contar um pouco sobre a sua história de vida, como ele moldou você e hoje, tanto no pessoal quanto profissional? Inclusive, eu falo muito isso no meu livro, a importância de ter o equilíbrio também, não só do corpo, da mente e da alma, mas no pessoal, no social e no profissional. Sim. Esse equilíbrio também é importante, né? Esse tripé, ele fecha, né, todo esse processo que envolve. E de fato, eu tive essa preocupação. No pessoal, foi importantíssimo o papel da família, porque a gente teve uma aproximação ainda maior, né, os meus filhos, minha esposa, meus irmãos, assim, a família toda se colocou à disposição para estar apoiando e ajudando no processo. O alinhamento que a gente tinha com os médicos, os enfermeiros, para garantir que o processo fluísse da melhor forma possível, fazer com que o ambiente ficasse saudável. Uma curiosidade para você, Selma, durante as quimioterapias, e que eu mudei de nome, né? Eu mudei de nome, depois a gente vai comentar sobre o Elixir da Vida, eu fazia filmagens durante a aplicação da quimio. Então, naquela semana que eu estava me preparando para fazer as aplicações do protocolo que eu usava, eu me preparava para contar para as pessoas o que eu tinha aprendido, quais eram as reações que eu tinha passado. Então eu queria compartilhar em todos os momentos aquilo que eu estava vivendo.
porque realmente era importante que outras pessoas pudessem levar para parentes deles, amigos, porque é uma doença que realmente acomete muitas pessoas. Né? É estimado que aproximadamente 20 milhões de pessoas por ano têm câncer. Então é um número muito expressivo. Então esse é um ponto que foi bastante relevante durante o tratamento, que me ajudou muito. Eu acredito que, né, para si e para o outro, né? Exatamente. É a história da cura, né, da autocura, cuidando das outras pessoas. Muito legal. E aí, você acha que a sua visão de mundo mudou pós-diagnóstico do câncer? Mudou. Mudou bastante. O envolvimento que você tem com o momento de que você está sendo testado, que pode ser que a tua história vai ser encurtada, porque os sonhos ainda existem, a vontade de viver ainda existe, estar com a família e com os amigos é tudo o que a gente quer na vida da gente, conquistar, trilhar os nossos caminhos. E quando você descobre que você está com câncer, esse desafio sobre o que será o seu futuro fica muito nebuloso, os primeiros momentos são muito difíceis. Até eu falo que os primeiros 15 dias, eles são os mais importantes para o paciente oncológico e os parentes dos pacientes oncológicos. Porque é o momento que ele está sendo colocado à prova mesmo sobre a fé dele, sobre o quanto ele é uma pessoa que realizou seus sonhos, correu atrás, fez coisas boas, fez algo que deixasse um legado para outras pessoas. Então, isso para mim mudou muito a minha visão de construir um passado forte, não o futuro, porque o que vale na vida da gente é o nosso livro, e o livro sempre é o passado. Então eu comecei a construir um novo passado na minha vida. Muito interessante, nunca tinha pensado a respeito disso. Achei bem legal, porque é isso mesmo, né? O que a gente faz nessa vida, né? Exato. Você vê, o futuro a Deus pertence, o futuro é incerto. Sim. Então ninguém tem domínio sobre o futuro. O presente é absolutamente rápido. Ele passa numa fração de milionésimos. E você que interpreta o que é o presente. O seu presente pode ser alongado de acordo... Se alguém perguntar para você, o que você está fazendo hoje? Pode ser que você fale algo que você fez há uma semana, um mês, um ano que você vem fazendo. Porque é o seu momento, é o seu presente. Mas, de fato... Na hora mesmo que você está vivendo um momento de dificuldade e que é uma doença gravíssima, que você não sabe o que vai acontecer, você olha, peraí, deixa eu ver quem eu fui. Isso é que acalma o coração. Eu lembro bem que quando a gente estava saindo do consultório da oncologista, a gente estava indo para casa, eu e minha esposa, ainda eu olhei para ela e falei assim, poxa, mas eu já tenho 50 anos, o meu pai morreu com 48, minha mãe com 42... A gente tem uma história, a gente é feliz, a gente fez tudo o que a gente quis na vida. Calma, vai dar tudo certo, né? Porque a gente já é feliz. Então isso faz uma diferença muito grande na hora que você tem uma notícia difícil dessa. Sim, esse mindset é muito importante mesmo, né? E até vou dar uma dica, né, falando sobre a saúde integrativa, que é, você sentiu o sabor da sua comida hoje? Isso é tão simples e tão primoroso, porque você está deixando de viver o seu presente pensando no que vai fazer no seu futuro, né? Exato. No que precisa ser feito. Eu tenho uma história interessante com relação a isso, Selma, porque durante o tratamento eu não podia comer, por exemplo, comida japonesa. E a gente adora comer comida japonesa. Então eu tinha que cuidar com relação a isso. E no primeiro dia que a minha oncologista liberou para a gente poder comer, depois de um certo período do tratamento, e a gente foi comer pela primeira vez um sushi, olha, Selma, a hora que eu coloquei o primeiro sushi na boca, eu senti aquilo, eu desfrutei aquele momento de forma muito especial. E você falou uma coisa que realmente é muito relevante. Isso é uma coisa que mudou bastante. Cada momento, cada situação vivida, a gente sai para ir num cinema, para ir sai com amigos, ir num barzinho, a gente desfruta o momento de uma forma muito mais sábia. Como se, de fato, será que eu vou ter de novo uma oportunidade de estar aqui? Então você aproveita melhor. Sim.
Mas todos nós deveríamos pensar assim, né? Porque não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos, 20 minutos, amanhã. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente não sabe e acontece. Exato. Meu pai dizia que ninguém morre na véspera. Então que a gente tem que cuidar e curtir mesmo cada momento, né? Exatamente. Então, olha lá, durante os momentos mais desafiadores, o medo é inevitável. Como você lidou com o medo ou até talvez o pânico? O que você diria para aqueles que estão enfrentando o câncer hoje sobre o medo e até às vezes o pânico? Você sabe que eu comentei sobre aqueles 15 dias, né? Que são os 15 dias mais difíceis. E de fato eles são muito complicados mesmo. E nesse momento, nesses 15 dias, eu chamo 15 dias, mas pode ser 30 ou um pouquinho menos, mas é só uma ordem de grandeza para ilustrar que os primeiros momentos geram pânico. Para você ter uma ideia, eu fiz testamento. Olha só. Porque gera pânico, né? E isso acontece no dia a dia da gente. Quando a gente recebe uma notícia inesperada, a primeira reação da gente é o pânico, né? Dá um certo pânico, mas com o tempo isso vai virando medo. E o medo não é ruim, porque o medo faz você se preparar. Então, depois daqueles primeiros 15 dias, eu comecei a me preparar. Eu sabia o que vinha pela frente, eu estava entendendo o que vinha pela frente. Então, o medo foi se transformando em coragem. Então, o que eu digo para os pacientes oncológicos e para os parentes de pacientes oncológicos, que é mais difícil para eles do que para o próprio paciente. Sim, com certeza, em todos os sentidos. É que é natural você ter pânico nos primeiros momentos, que é natural você ter medos ao longo do processo, mas o que não pode deixar de existir é a coragem, é a determinação de você falar, eu quero vencer e quero fazer a vida do câncer, quero fazer a vida dele difícil, quero fazer a missão dele muito difícil. E nós vamos vencer. Então, a partir do momento que você toma as rédeas da situação, a coisa flui. E uma coisa interessante, eu li muito sobre isso, que quando você tem um astral positivo, quando você encara com positividade, com alegria, com determinação e com muito respeito àquilo que está acontecendo, a tendência é que os remédios façam até mais efeito. Toda aquela energia que envolve você acaba sendo positiva para você conquistar o que você quer, que é a cura, né? E é interessante que, assim, por mais que tenha medo, né, que ele não paralise, né, que tenha formas para que você saia dessa paralisação que o medo traz, que a ansiedade traz. Né, que trava, né? Sim, e aí o corpo não responde, você não responde e fica aquele redemoinho sem acontecer. Então é importante que a gente traga essa consciência, esse protagonismo, né? Porque é ser protagonista da sua história, não tem jeito. E é interessante que quando você acompanha, né, agora de fora, e com esse trabalho de apoiar os pacientes oncológicos e os parentes de pacientes oncológicos, você começa a perceber que nos primeiros momentos, quando você começa a mostrar os caminhos, quando você começa a mostrar que a ciência está muito avançada, de que eles não estão sozinhos, porque a grande preocupação de um paciente oncológico é tudo que envolve o social, o pessoal e o profissional. Ele gera pânico e medo mesmo. Então, quando você começa a mostrar de que, olha, tem solução, você tem um caminho, você não está sozinho e ele se sente amparado, se sente abraçado, a coisa começa a fluir de forma natural. E aí vai passando o tempo, você vai vendo que o sorriso, a cada aplicação que a pessoa faz de químio, o sorriso muda. Você já percebe que a pessoa já está levando para uma outra vibe, né? Isso é muito bom e isso é gratificante poder trabalhar com esse projeto. E é muito legal porque assim, a forma que você fala é sempre muito seguro. Então a pessoa pode confiar sim em você, né? Que você passou, você tomou as rédeas. Acredito que todo o seu trabalho profissional tenha te dado essas rédeas com mais facilidade, não sei se é essa a palavra, mas mais racionalidade, inclusive, né? Para que você pudesse colocar nas caixinhas o que é o quê, né? E trazer
para si e, claro, usar a seu favor, né? Exato, exatamente. É bem isso que aconteceu e isso flui de uma forma tão orgânica. Eu falo que isso é uma forma que flui de forma orgânica porque a pessoa não percebe que a coisa já está funcionando naturalmente. Quando ela vai ver, ela já fez 3, 4, 5, 10 sessões e ela já vai para a sessão com outra vibe, com outro, sabe, já se veste diferente, já passa uma maquiagem, já usa um lenço legal, já encara com muito mais naturalidade e com domínio da situação. Tem que assumir o protagonismo. Isso é importante num tratamento oncológico. Protagonize, não deixe com que a mediocridade supere o momento. Eu acho que não só, né, o câncer, mas pelo que eu observo, né, na área da saúde, eu tenho muito contato com várias patologias, né, e observo que todos têm que ser protagonistas. Até uma pessoa que tem dor de hérnia de disco, se ele não assumir o protagonismo da história dele, ele vai ser a vítima sempre. Exato. E não vai sair, não vai melhorar, não vai acontecer nada. É bem isso, né? Então, assim, pode ser teoricamente assim ou assim, e sempre o acompanhante é o que mais sofre. É isso que você está comentando, por isso que o projeto da MBB, ele visa apoiar muito o parente do paciente. Legal. Eu percebi, a gente fala que é muito legal, mas é sempre com muito respeito que a doença pede. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter novos amigos e descobrir pessoas novas que antes eu achava que aquela pessoa era distante de mim e o câncer fez a pessoa se aproximar de mim. Por sua vez, fez pessoas que tinham super proximidade comigo acabaram se afastando. Mas essas pessoas que se afastaram, elas não se afastaram porque ou elas pararam de gostar de mim. Muitas delas não sabiam o que falar, o que fazer, como ajudar. Então a MBB, ela quer trazer esse roteiro de como lidar com a situação. Como tratar um paciente oncológico, como lidar com a situação, né? O que falar, como falar, o que não deve falar. Então esse é o papel de apoio, porque para quem está do lado é muito mais difícil. Eu que tive a oportunidade de viver isso com os meus pais, com alguns parentes que também faleceram de câncer, é muito difícil você controlar essa situação. Eu vejo a dificuldade que minha esposa, meus filhos tiveram. Eu procurei de todas as formas blindar o ambiente para que a coisa não fosse, não perdesse o nosso equilíbrio em casa. E aparentemente funcionou, tanto é que meu filho, quando leu o meu livro, meu filho mais velho leu o livro, ele falou assim para mim: poxa, pai, eu não imaginava que você tinha passado por tudo isso. Porque veja que eu tive um papel importante, mas nem todo paciente oncológico consegue lidar com a situação. Então vem o papel de quem está do lado muito forte em poder apoiar. Sim, em tudo, né? É impressionante como isso é. A rede de apoio é muito importante, muito. Né? Sempre. Exato. Você falou lá da quimioterapia, deu um spoiler falando do elixir da vida. Quando que você teve essa ideia fantástica, que eu achei particularmente fantástico? De fato. Assim, o que é para você? Como foi essa transformação? Porque é uma transformação na mente, principalmente. O Elixir da Vida foi engraçado essa história, porque foi logo na primeira semana antes de eu começar a fazer a primeira sessão de quimioterapia. Porque eu estava tão ansioso para começar a fazer a quimio, que eu já fiz a inserção do catéter, né, que eu tenho um catéter que é ligado direto à veia cava, e naquele dia eu estava no hospital, tinha acabado de fazer a cirurgia e falei para minha oncologista: eu quero começar hoje. Ela falou assim: não, mas você fez a cirurgia agora, você acabou de fazer a cirurgia, você já quer fazer a químio? Eu falei: quero. Só que eu li uma matéria agora, doutora, que fala sobre os alquimistas, que fala sobre a pedra filosofal, sobre a vida eterna, e fala sobre o elixir da vida. E que o elixir da vida é a transmutação de líquidos. A senhora comentou comigo, doutora, que o meu protocolo é o ABVD, que são 4 líquidos que vai ser o meu protocolo. Então, é uma transmutação de líquidos. Então, eu não vou chamar de quimioterapia. Eu acho o nome quimioterapia um nome muito forte. Eu acho um nome que não transmite aquilo que eu gostaria que ele transmitisse.
eu vou chamar de elixir, elixir da vida. Selma pegou no ambulatório. Então, quando eu chegava, as enfermeiras falavam, opa, hoje é dia de elixir. Quando eu ligava para marcar, olha, eu quero marcar o elixir. Então, eles já sabiam que é o elixir. Então, inclusive, o meu livro, 351 dias, o nome dele é o Elixir da Vida. Sim, e falando já do seu livro, onde que encontra? Então, o meu livro está na Amazon, ele está disponível na Amazon, né? Todo mundo pode encontrar lá, ou pelo meu nome, Luiz Fernando Mora, ou pelo nome do livro, 351 Dias, o Elixir da Vida. E tem o meu primeiro livro, porque o meu primeiro livro eu conto o último dia de vida da minha mãe, que eu escrevi há 20 anos atrás. Então eu escrevi um livro contando o último dia de vida dela e 20 anos depois eu escrevi os 351 dias do meu tratamento. Gente, fantástico, né? Então você foi cuidador e ser cuidado, né? Isso, você exatamente. Teve os dois lados. Isso. E o meu primeiro livro chama Uma Sexta-feira, Uma História, Uma Vida. E também está na Amazon e eu conto nele também um dia muito especial que eu tive com uma pessoa que estava dando o último dia de vida dela para me ajudar a entender algumas coisas que iam ser muito úteis para mim mais para frente. Sim, sempre são, né? Isso. E os dois livros estão disponíveis tanto na versão física como e-book, tá bom? Olha, não tem como sair fora dessa, ainda mais que a gente sabe a quantidade de pessoas que hoje têm câncer e a quantidade de pessoas que cuidam dessas pessoas que têm câncer ou que estão na volta, que é muito interessante, né? Saber, ter um apoio, porque a gente precisa desse apoio, a gente precisa de uma luz, né? Exato, a luz do fim do túnel, de repente, pode ser na escrita também, né? Exato. E eu procuro nesse livro, eu trago 7 elementos que eles são fundamentais durante o tratamento oncológico. Primeiro deles... Você já vai dar o spoiler, né? Já vou dar um spoiler aqui. Boa, gostei. Então, vamos lá. Eu vou falar só deles, depois a gente desenvolve aqui. Então tá fica à bom. vontade Então, para me perguntar, hein? Perfeito. A importância do propósito, sim, a importância da transformação, automotivação, relacionamento, sonhos e tempo. São muito importantes esses 7 fatores que eu falo muito durante o livro para poder ajudar as pessoas a fazerem a busca pelo equilíbrio. Quero saber de todos. Você vai contar pra gente ou lá. só depois que eu ler o livro? Porque, gente, eu ganhei. Tive o maior prazer do mundo de ter ganho esse livro, que eu vou ler com o maior carinho. Não, eu conto sim. Assim, resumidamente, eu falo do propósito. Ele já está querendo resumir. O propósito é aquilo que nós comentamos, de fato, é você descobrir que você tem que ser realmente protagonista dos seus atos, que você tem que evitar ao máximo a mediocridade e, mais do que isso, não tem espaço para um tratamento oncológico você não buscar a excelência. É algo que você está lidando com a sua vida. E como a chance de cura hoje ela é muito alta, e isso é ótimo, que a ciência está cada vez mais avançada, você tem que pensar na excelência, porque depois a sua vida vai continuar. Então, cuide-se bem durante o tratamento, porque mais para frente você vai precisar de todo esse equilíbrio que você tem durante o tratamento. Porque a vida vai continuar e você vai ser muito mais experiente e vai ter um momento de vida muito mais especial passando por essa experiência. Transformação, comentei agora há pouco que não tem como. O corpo, a mente e a alma realmente muda tudo. O corpo não é mais o mesmo. A mente não é mais a mesma, porque você muda, isso tudo muda na vida da gente. A parte espiritual que a gente estava comentando, né, agora há pouco, ela é muito importante. Eu falo do equilíbrio da alma porque você se conecta. Eu sou de uma família católica e a gente sempre foi muito... a gente sempre tem uma fé muito grande. Então, isso ajudou muito, essa aproximação para poder entender tudo que estava acontecendo. Então, isso ajudou muito. Isso na transformação. O terceiro ponto, de relacionamento, que nada a gente consegue sozinho. Absolutamente nada. A gente precisa da família, a gente precisa dos amigos, a gente precisa de pessoas que têm conhecimento sobre o tema para poder te apoiar, te ajudar. Então, o Cortella fala muito isso, né? Que as pessoas não morrem de frio, não morrem de fome, as pessoas morrem de abandono. Então, é importantíssimo a parte de relacionamento nesse sentido.
Automotivação é uma parte que eu gosto muito do livro, porque o que é automotivação? É aquilo que você precisa, é uma ferramenta que você precisa ter para fazer aquela atividade que você menos gosta. Porque quem faz o que ama não precisa de motivação. Então eu falo muito isso, inclusive nas minhas palestras, eu falo, busque fazer aquilo que você ama. Quanto mais você se aproximar daquilo que você ama, mais aquilo flui. Mais você tem prazer. Eu falo muito do despertador. Quem usa despertador para levantar e desliga ele para dormir mais 5 minutos, tem que rever. Porque talvez não esteja fazendo aquilo que realmente gosta. Porque quem faz o que ama, pula da cama antes do despertador tocar. Então a automotivação é muito relevante. O outro ponto é sonhos. Sim. Porque a gente precisa ter sonhos e tem sonhos grandiosos. Né? Eu falo muito, eu assisti outro dia na Netflix o documentário do Arnold Schwarzenegger. Veja só o que são sonhos. Ele queria ser o Mr. Universo, ele queria ser um astro de cinema e ele queria ser governador da Califórnia. Ou seja, os sonhos dele nunca foram pequenos. E a gente tem que saber que sonho tem um preço. E a gente tem que estar disposto a pagar. Eu vejo muito que as pessoas, em alguns momentos, elas não querem pagar o preço para realizar os seus sonhos. E isso frustra lá na frente, gente. Lá na frente, quando acontecer alguma coisa, quando você for acometido por uma doença grave, ou quando você vê que você está chegando no fim da sua trajetória, você não ter lutado pelos seus sonhos pesa muito. Então, esse é o sexto item. E o sétimo que eu falo é sobre o tempo. Para mim, o tempo, ele mudou completamente. Eu até, na minha palestra, eu faço uma brincadeira com todo mundo e pergunto para as pessoas, se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo, você iria para o futuro, para o passado, ou não entraria na máquina do tempo? Você sabe que eu fiz eu faço com frequência, eu faço essa pesquisa para poder ter atualizado essa informação. E de fato o ser humano é absolutamente curioso. Ele é curioso. Então entrar na máquina do tempo já é legal. Se vai para o futuro ou passado, depois nós vamos ver. Mas a maioria das pessoas querem ir para o passado. E eu ouço como resposta das pessoas que gostariam de viver de novo o momento mais feliz que já viveu. Ou a pessoa fala, eu gostaria de ir para o passado para corrigir algo que eu fiz ou fazer diferente algo que eu fiz. Mas outro dia uma pessoa trouxe uma coisa muito interessante para mim, falando sobre o futuro. E falando assim, eu entraria na máquina e iria para o futuro. E aí eu perguntei, por quê? Né? Por que você iria para o futuro? A pessoa respondeu o seguinte, que ela gostaria de ver se realmente as ações que nós estamos tomando hoje vão fazer o mundo realmente ser melhor, mais tolerante, mais bonito, mais sustentável lá na frente. Então eu achei isso muito profundo, porque será que o que a gente está fazendo agora realmente vai deixar um legado? Realmente vai fazer sentido lá na frente? Isso é uma curiosidade que eu tenho também. Sim. Mas eu acho que também tem a questão dos contextos, né? O que a gente está vivendo hoje não necessariamente vai ser o que vai viver no futuro, né? Exato. Eu vi que você postou lá na cooperativa, a gente faz parte da cooperativa Conexão Novo Mundo, que é uma cooperativa de palestrantes, e eu vi. E fiquei refletindo. Confesso que fiquei refletindo e resolvi não pôr nada a princípio. Eu falei, não, vou refletir a respeito. 20% das pessoas não respondem. Nem que vão entrar, nem que vão para o passado ou para o futuro. Pois é, fui eu. Porque tem dúvida mesmo. Eu falo assim, é uma pergunta muito profunda. Mas assim, eu fiquei só no futuro ou no presente. Eu não fui para o passado quando eu pensei, sim. Olha que barato. Porque eu, Selma, acredito que a gente tem que fazer novas alegrias, novos sonhos e viver, né? E construir um novo passado. Construir um novo passado, justamente. Então, assim, foi muito legal lá, mas eu acho que a gente tem que viver essas novas coisas, né? Exato. Eu acredito muito, mas eu tenho curiosidade de ir lá no futuro, até porque eu assisto De Volta para o Futuro desde sempre. Ótimo, fã, super fã. Justamente. Só vou fazer uma coisa, um adendo do que você disse. Pode. Do alarme. Não pulem da cama, espreguicem antes, tá?
Verdade, é tão bom, né? Você levantar e espreguiçar. Sim, faz, né? por favor, porque precisa acordar o corpo e Isso. a alma antes de dar um pulo na cama, né? E olha lá, tô vendo aí na camiseta esse MBB Alive. Quero saber mais sobre isso. Você Vamos pode lá. me contar, por favor? Posso sim, com certeza. A MBB Alive é um projeto que surgiu no dia que eu descobri o câncer. Eu descobri o câncer no dia 6 de abril de 2021. E eu tinha convicção que não era por acaso. Sim. E que eu precisava, de alguma forma, passar esse conhecimento, transmitir esse conhecimento para outras pessoas. E quando esse projeto começou, ele era exclusivamente para apoiar pacientes oncológicos e parentes de pacientes oncológicos, ou quem cuida de pacientes oncológicos. E o MBB é a mentoria de equilíbrio comportamental, porque a gente entende que através do equilíbrio comportamental, a pessoa alcança todos os objetivos que ela quer buscar. Ela tem capacidade de ter todas as ferramentas para alcançar os seus objetivos. Então, foi daí que surgiu a MBB. E ela foi pegando corpo, ela foi crescendo de forma, a gente entendeu que a gente poderia fazer um trabalho preventivo. Então, pessoas que não têm câncer, parentes que não têm parentes com câncer, poderiam estar preparados não para o câncer, mas para dificuldades. Então a gente criou uma metodologia que pudesse trazer para os mentorados uma oportunidade de construção de um PDM, que é um plano de desenvolvimento do mentorado, sustentável e orgânico, para que ele, dentro de 37 comportamentos, ele pudesse descobrir quais deles ele precisa desenvolver. O mais interessante dessa metodologia é que essa metodologia coloca em cada um dos 37 comportamentos uma referência. Veja, se você fala, por exemplo, de resiliência, e eu preciso melhorar em resiliência, qual é a minha referência sobre resiliência? Eu tenho que encontrar uma pessoa, seja ela pública ou não pública, da história ou não, eu tenho que encontrar alguém que tenha essa régua como comparabilidade. E a partir daí você faz uma análise de onde você está e onde você quer chegar. O mentor vai ter um papel fundamental de ajudar a equilibrar isso. Sim. Ou reduzindo, encontrando outra referência, ou aumentando e diminuindo a nota para poder entrar num equilíbrio do que fazer, né, para o mentorado poder desenvolver. E aí que sai o projeto. Aí que sai o projeto para que o mentorado possa desenvolver aquele comportamento que ele entende que ele precisa melhorar. E aí é personalizado ou é grupal? Não, ele é personalizado, é individual, mas ele também pode ser empresarial. Então, se tem uma empresa que tem interesse de fazer um projeto de mentoria para os seus funcionários, é feito one-to-one, né? Então eu tenho um mentor para um mentorado, mas praticando o método. E aí a gente faz o treinamento, tanto para o mentor como para o mentorado, para que eles saibam como conduzir, como aplicar o método. E uma coisa interessante, Selma, nesse projeto, é o acompanhamento pós a mentoria. Porque muito projeto de mentoria, quando termina o projeto, o mentorado sai com o resultado dele e aquilo que ele precisa melhorar, e ele não sabe o que fazer. Nós, da MBB, nós vamos dar todo o apoio para que ele, principalmente nos primeiros 90, 120 dias do pós-mentoria, que ele coloque os projetos de curto prazo em andamento e comece a colher os resultados. Quais foram as lições aprendidas? Quais foram os fatores críticos de sucesso para que ele possa desenvolver ou trocar aquele projeto que ele fez. Ele pode ter feito um projeto que não alcançou o objetivo que ele esperava. Ele substitui ou a escola que ele está fazendo, ou ele substitui um curso que ele está fazendo, ou ele faz uma nova terapeuta, por exemplo. Ele pode fazer a substituição daquele fornecedor, daquele serviço que ele precisa. Entendi. Então, mas ele também pode superar isso e mudar com um outro comportamento. Sim. Também pode dar continuidade. Pode. E o que é legal nessa mentoria é que ela é um organismo vivo. Hoje, a gente está num momento de vida que quando você olha para os 37 atributos, você fala assim, para o meu momento de vida, esses 4, 5 são super importantes.
Passou um tempo, aqueles 4, 5 já não são mais, são outros 5 e você começa a desenvolver esses outros 5. Então ele é um organismo vivo. Eu acho legal que eu tenho alguns mentorados que fizeram mentoria comigo, que eles fizeram cartazes e colaram na parede do quarto. Porque tá lá, eles vão lá, marcam, né? Então assim, isso a pessoa levanta de manhã e ela já olha para aquele mapa e fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Lembra da excelência. Para eu buscar excelência, eu tenho que ser melhor naquilo que eu tenho dificuldade, eu tenho que ampliar minha capacidade. Outro ponto relevante nessa mentoria é que a gente faz um trabalho inicial onde o mentorado ele escreve e desenvolve uma missão, uma visão e uma coisa interessante, a missão, visão, valores, que é tudo aquilo que ela não faria para alcançar os objetivos, e o ponto que a gente acrescentou que é o legado. O que de fato você quer deixar para as novas gerações, considerando a sua missão. Que é para mudar o mindset mesmo, que é para as pessoas começarem a pensarem não de forma singular, e sim de forma holística, sendo mesmo no plural mesmo, olhando as pessoas como um todo, a sociedade como um todo, como cidadão de fato. Então a gente está tendo resultados bastante interessantes. Olha, eu fico tão feliz, mas tão feliz quando eu escuto algo assim, porque eu atuo há 26 anos, né? E sempre foi de forma holística, sempre foi de forma integral. E não tinha. A gente não via e não escutava ninguém falando isso. Então eu era uma formiguinha, sozinha no primeiro momento, e depois eu fui encontrando um formigueiro bem porcaria, assim, poucas formigas, mas que ao longo desses tempos a gente começa a ver que isso vai ampliando para além da saúde. Exato. Né? Que o holístico está sendo olhado de uma forma bacana, não de uma forma discriminativa, porque é holístico. Holístico não funciona. E não esse integral, né? Isso para mim aquece o coração, porque ver isso, porque é justamente o que eu acredito, né? O que você vai deixar? Né? Qual é o seu legado? Como que a gente vai trazer a parte sustentável disso tudo? O SG que está tão na moda, como que a gente pode trazer esse inteiro? Como que a sua empresa na saúde mental está? Como que ela pode trabalhar o corpo, a mente e o espírito e poder falar também? Exato. Não ficar só por debaixo dos panos, que é além da religião. Né? Porque a fé é sempre muito ligada, a espiritualidade é sempre muito ligada à religião, e não é isso que é dito. Exatamente. Né? E, Selma, eu quero pegar um gancho no que você falou e quero falar propositalmente. Eu falei que eram 7... você fez 6, né? eu sei. Eu contei, fiz 6, eu não é isso? contei. Você contou? Contei, mas eu fiquei quieta. Vamos ver se os seus ouvintes também contaram. Tem um deles que eu guardei, e que chama oportunidade. E como a gente ia falar da MBB, eu quero dizer para você, para os seus ouvintes, que até um câncer pode ser uma oportunidade. E a MBB só existe hoje por conta do câncer. E eu queria contar uma história rápida aqui para vocês, que eu ganhei um violão da minha esposa há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás. E esse violão estava encostado na parede no meu quarto, e todos os dias eu levantava, olhava para esse violão e falava assim, poxa, um dia eu vou tocar. E eu deixava, Selma, com que o meu dia a dia e que a rotina e a minha determinação naquilo que eram as minhas funções, o meu trabalho, deixasse algumas coisas de lado. Não num equilíbrio, que a gente fala do pessoal, profissional e social. E eu sempre olhava para aquele violão e falava, um dia eu vou tocar, um dia eu vou tocar. E quando eu fiquei... E aí teve a pandemia também, né? No meio da pandemia, nós tínhamos que ficar em casa. Eu comecei a ter aula de violão durante as aplicações de químio, do Elixir da Vida. Elixir, por favor. E durante a pandemia. Então eu tinha aulas online de violão. Não sou nenhum músico, toco algumas musiquinhas, mas até o câncer foi uma oportunidade de eu tocar violão, e de tanto que eu gosto de música, adoro música, acho que a música tem a magia de fazer a gente olhar para o passado. E eu gosto muito do passado, gente. Eu tive um passado maravilhoso.
e estou construindo cada dia que passa um passado cada dia melhor. Assim espero. Ah, isso é muito legal. E a música toca a alma, né? Exato. Ela vai lá assim, ó. Tum! E você sabe que é muito interessante, porque quando eu trabalho o corpo, eu trabalho sons que curam. Então a gente também usa os sons dentro do corpo para curar a raiva, o medo, as angústias. A gente usa o som interno para que a gente possa também transformar. Então olha só que poder, ele vibra dentro da gente, né? Eu criei durante o tratamento uma playlist com várias músicas que eu colocava o fone de ouvido enquanto eu estava aplicando, recebendo aqui o Elixir, eu ouvia aquelas músicas. Hoje eu ouço aquelas músicas e me remete a só coisa boa, porque era um momento mágico. Eu estava lutando pela minha vida, não era algo simples. Então você que tá fazendo quimioterapia agora, e aplicação de Elixir da vida, encare como uma luta pela sua vida. E acho isso extremamente importante e relevante. E o legado que você quer deixar? Eu sei que você já falou várias coisas, mas tem algo lá que você não contou que está aí dentro do seu coração e da sua mente? Poxa vida, boa pergunta. Tem sim. O legado que eu quero deixar é as pessoas serem, de fato, se doarem para ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. Cada vez que eu consigo um sorriso de uma pessoa numa palestra e aquela pessoa, quando termina a palestra, eu vejo uma lágrima dela, ela vem me dar um abraço, significa que eu toquei o coração daquela pessoa. O legado que eu quero deixar é: toquem o coração das pessoas. Sim, mas para tocar o coração das pessoas, a gente tem que tocar o nosso também, né? Que é o meu próximo como assim mesmo, não é mesmo? Exatamente. Nossa. Olha, ficaria aqui por horas, porque assim, é fantástico, né? Todo o conteúdo que você traz, toda a grandiosidade do seu projeto, do ser iluminado, ser de luz que você é. Obrigado. E assim que você continue transformando e que a gente possa lá na frente ver que a gente fez a diferença, né? Obrigado. Mais uma vez, muita gratidão. Quer deixar suas considerações finais? Aonde? Quero sim. Onde te encontro para conversar mais? Mais uma vez, obrigado. Gratidão pela oportunidade. Estou muito feliz de ter participado aqui do seu programa, do seu projeto, que é lindo também. Então, agradeço muito. Para vocês me encontrarem, eu tenho um canal no YouTube, onde tem todas as gravações da aplicação do Elixir da Vida. Então, vocês podem ver eu recebendo todo o medicamento, todo o Elixir. Tá lá no meu canal no YouTube. E olha, ele toca o coração das pessoas com esse livro. Mostra lá, olha que lindo, gente. Esse aqui, então, é o livro 351 Dias do Elixir da Vida. E eu trouxe para você, espero que você muito obrigada, goste. Gratidão. Com certeza, ó. Elixir da Vida é o segundo livro dele, viu? Não é o primeiro, não. E tenho certeza que vai me transformar e vai transformar todos que lerem. E se gostaram, compartilhem, curtam, comentam e, gente, liga o sininho também para receber as notificações, porque tem essa entrevista e muitas outras que são maravilhosas, que é o meu momento predileto da vida, que eu estou construindo passados, porque já foi a entrevista e foi realmente grandioso. Mais uma vez, Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom a todos e até a próxima Criando Conexões.